8 de novembro de 2013. Ponte Preta faz história na Argentina. Vence o Vélez e vai decidir com o São Paulo uma vaga para a final da Copa Sul-Americana. De olho no G4, o tricolor promete ir para cima do Atlético Paranaense em Curitiba. O Corinthians faz jogo de 6 pontos contra o Fluminense para se afastar da zona de rebaixamento. Renato Augusto defende a permanência de Tite, mas não ficará surpreso nem espantado se trocarem o técnico. Primeira equipe fora da zona de rebaixamento, time de Vanderlei Luxemburgo tenta acabar com a sequência de 8 jogos sem vencer. Perto de conquistar o título da Série B, a polêmica envolvendo o futuro de Gilson Kleina ainda é o principal assunto no Palmeiras. Tem também uma entrevista exclusiva com o volante Marcos Assunção. Domingo, o Santos enfrenta o Vasco no Maracanã. Continue com a gente, o Gazeta Esportiva volta já! Olá, boa noite. Flávio Prado nunca esteve tão feliz. Gente, mostra ele, mostra a carinha dele. Ah, não dá ainda. Mas o Flávio Prado está muito feliz, ele ainda está se trocando aqui do meu lado. A Ponte Preta fez história ontem na Argentina. A Macaca precisou de mais de 100 anos para disputar o primeiro torneio internacional, viu, Flávio Prado? Mas, logo na primeira vez, já chegou a uma semifinal. Depois de empatar em 0-0 no Moisés Lucarelli, ontem o time do técnico Jorginho foi a Buenos Aires visitar o tradicional Vélez Sarsfield. E quem diria, com muito espírito de luta, venceu por 2-0 e levou ao delírio o Flávio Prado e a metade alvinegra de Campinas. Vamos ver os gols. Talvez tenha sido a vitória mais importante da história da Ponte Preta. Fora de casa, contra o Vélez Sarsfield, a Macaca fez 1-0 com Elias depois de tabelar com Rildo na entrada da grande área. E nos acréscimos, Fernando Bob tirou o goleiro com um leve toque e de cabeça colocou a bola para dentro. 2-0. Resultado espetacular da Ponte, que enfrenta o São Paulo nas semifinais. Eu sempre fui um jogador que lutava, que brigava, que realmente acreditava em todos os momentos e é isso que a gente está fazendo. Os jogadores estão lutando, acreditando que é possível, nós conseguimos vencer aqui. Eu falei até antes do jogo, claro, que internamente falei assim, ó, a gente vai surpreender esses caras, a gente vai ganhar de 2-0 e aconteceu isso, foi muito legal porque a gente sabia que eles iam partir para cima, mas iam se expor, então eu fico feliz por isso, feliz pela nossa torcida. Ainda não chegamos ainda aos nossos objetivos, que é sair da zona de rebaixamento, firmar a nossa presença no ano que vem na primeira divisão, mas dentro da Sul-Americana a gente já está fazendo história. Boa noite, macacada! Foi demais, foi demais. Olha, doutor Marcelo do INCOR, doutor Cid Simão, tô curado. Não tem mais problema. Ontem eu sobrevivi, pode ter certeza que foi duro dormir, né? Tremedeira e tal. Mas foi uma coisa fantástica. O filme O Planeta dos Macacos está proibido na Argentina, porque o Planeta dos Macacos tomou conta. Foi demais. Rildo arrebentou o filho do Mané. Foi demais, foi um jogo fantástico, foi histórico. Não é que a Ponte tenha jogado uma partida excepcional, a Ponte lutou, ela se matou, ela fez aquela coisa difícil que a gente vê no futebol e trouxe um resultado espetacular. Eu não vou dizer que foi a maior vitória da história da Ponte Preta, porque existem grandes momentos na vida da Ponte. Nem dá para dizer que esse é o maior time da história da Ponte, porque claro que aquele de 77 era superior. Mas a maneira como o time venceu o Vélez, né? Campeão do mundo. Quem não é qualquer diria, timinho, né? Olha o Rildo. E por 2-0, né, Flávio? Porque podia ter segurado o empate, mas conseguiu fazer 2 gols ainda. E aí o Fernando Bob deu um chapéu no goleiro Souza. Olha, foi demais. Parabéns ao pessoal da Ponte Preta. Foi maravilhoso, foi uma noite inesquecível. E repito, não tenho mais nenhum problema cardíaco, porque depois de ontem, o teste de ontem foi realmente alguma coisa extraordinária. Boa noite, Celso Cardoso, Michele Janela. Boa noite. Deu para sentir aí essa felicidade toda, mas eu compartilho com você dessa felicidade. Também fiquei muito contente em ver a vitória da Macaquinha, 2-0. A Ponte chegou a algumas semifinais de torneios importantes, Campeonato Brasileiro. No Campeonato Paulista chegou a finais, 4 finais, se não me falha a memória. 4. Em toda a história. 2 contra o Corinthians, uma contra o São Paulo e uma contra o Palmeiras. Falta um título.
esse título troféu do interior não vale. E se vier via Copa Sul-Americana, seria um feito sensacional. É o primeiro torneio internacional que disputa a Ponte Preta. Poxa vida, logo de cara já chega às semifinais. E você falou do seu teste cardíaco. Calma, não acabou não. O senhor ainda tem mais 2 jogos de semifinais. E quem sabe, né? Quem sabe, 2 jogos finais. Mas cada teste é um teste, né? Claro que o São Paulo, para mim, é favorito diante da Ponte Preta. Mas acabou. O Vélez também era. O Vélez também era. Não há nenhuma chance contra o time de Guerreiros do Morumbi. Pois é. Não temos nenhuma chance. Não. Mas como tem jogo, tem que cumprir e tal, a gente cumpre. Isso é o jogo, como chama no argentino? Milonga argentino. O time de Guerreiros não é impossível de bater. E agora os 2-0 realmente são incontestáveis. 1-0 pode falar assim, deu sorte. 2-0 realmente é porque a Ponte mereceu. Parabéns, Flávio Prado. Bom, a enquete de hoje do site gazetesportiva.net é sobre a macaquinha do Flávio. A pergunta é, qual deve ser a prioridade da Ponte Preta? Fugir do rebaixamento ou tentar chegar à decisão da Copa Sul-Americana? Flávio. Campeão da Sul-Americana. E rebaixar? Não tem problema. A gente volta, isso aí. Mas eu sou muito da opinião do Juvenal Juventus. Time grande não cai. Celso. Chegou até aqui, né? Eu acho que não tem que priorizar nada. Mas se não tiver jeito mesmo... Não, e outra, ontem não estava o Príncipe William, não estava o Homem de Ferro, Ferron, não estava o Taco de Ouro, o Felipe Bastos. Ou seja, temos elenco. Foi todo mundo para lá, entendeu? Então, agora, temos ainda... Não entrou Big Mouse. Ou seja, temos muitas opções. Olha, vamos raciocinar com a lógica. Os regulamentos eles são esdrúxulos. Então, se a Ponte cair para a segunda divisão, vai disputar a Série B. Mas se ela ganhar a Copa Sul-Americana, ela simplesmente disputa a Libertadores da América. O Palmeiras no ano passado. Vai disputar a Libertadores da América. E convenhamos, é muito mais rentável disputar a Libertadores da América do que, de repente, permanecer na primeira divisão. Então, se tiver que fazer uma escolha que seja... Não, você sabe que por dinheiro, não. Não, eu digo... Por dinheiro, não. O dinheiro da Série A é muito superior ao da Libertadores. Sim, mas só que a Ponte vai ter estádio lotado, né? Na Libertadores da América. Na Libertadores e na Série B, se for para a Série B. Vai ter um patrocínio mais forte, porque vai estar no torneio sul-americano. Então, se você fizer as continhas, acaba sendo mais interessante disputar a Libertadores da América. Muito bem. Você que acompanha o Gazeta Esportiva pode falar com a gente, pode mandar sua mensagem, dar o seu alô para a nossa equipe pelo Twitter, @GazeEsportiva. Se você não tem Twitter, tem o Facebook, nossa página facebook.com/gesportivanet. Tem os nossos blogs no site gazetesportiva.net. Flávio Prado escreveu um texto muito bonito falando sobre a vitória da macaquinha. De olho no apito é o Godoy. Do Godoy. Ele é no mundo da bola. Na cara do gol. E o seu bela jogada. Bela jogada, isso mesmo. Está fazendo um treinamento para o cérebro. Assim, é verdade, para não esquecer, entendeu? Por isso faz tempo, né, que eu não falo isso. Tá certo. Olha como ele é, gente. Não, mas tá indo bem, tá indo bem. Magoa. Depois não quer que eu pegue no pé. Não foi a intenção. Briga de casal. Aliás, casal, eu quero mandar um beijo pro meu marido maravilhoso, Bruno, te amo, viu? E um beijo pra Mariana Pucci, que sempre assiste ao Gazeta Esportiva. Beijo pelo seu carinho, viu? Muito obrigada. Hoje ela me assistiu no programa da Regiane, Revista da Cidade. Um beijo também pra dona Cláudia Pitinelli, a nona do Giuseppe, filho do Gil. Um beijo, viu, dona Cláudia? Falou que eu pareço uma menininha de 15 anos. Tá ótimo, tô linda. Domingo, a partir das 9h30 da noite, tem... O que tem? Além da pizza, tem... Mesa Redonda, Futebol Debate. Mesa Redonda, Futebol Debate. Flávio Prado, esse domingo eu estarei com vocês e nós vamos falar sobre tudo da rodada do final de semana. A nossa equipe estará em Araraquara para acompanhar o duelo entre Corinthians e Fluminense, o Cruzeiro com a chance de garantir o título da Série A, além da melhor cobertura da rodada. Tem também a Série B, com o Palmeiras recebendo o Joinville no Pacaembu, reportagens especiais e muito mais. Além do nosso time de comentaristas, estarão aqui conosco o zagueiro Betão, da Ponte Preta, o lateral Luiz Ricardo, da Portuguesa, e o ex-jogador Amaral. E iremos até meia-noite, né, Flávio? O programa das 9h30 à meia-noite. Voltamos ao nosso horário tradicional. É isso aí, vai ser, olha, tudo que acontecer, tudo que rolar de bacana no final de semana, você vai ter aqui conosco aquele debate já tradicional, a partir das 9h30 da noite, imperdível. Você viu que tem até herói do Amalfitani no programa de domingo. Série B, 8 jogos completam a 34ª rodada e tem Palmeiras no Pacaembu. Veja os confrontos.
Logo mais às 7h30 da noite, o Bragantino pega o Atlético Goianiense. Às 9h, o Asa de Arapiraca tem encontro com o Avaí. E às 10h10, o Boa Esporte mede forças com o Paraná. Amanhã, às 4h20 da tarde, o Palmeiras encara o Joinville. Às 5h20, o Ceará faz o confronto diante do Sport Recife. Em duelo nordestino, o ABC de Natal enfrenta o Icasa, enquanto que o Paysandu tem pela frente o Oeste de Itápolis. E fechando a rodada, às 9h da noite, o Figueirense recebe o Guaratinguetá. Palmeiras pode ficar bem pertinho do título se vencer o Joinville neste sábado no Pacaembu. Com dores nas canelas, parece que é o Celso, né? Mas não, é o lateral Luiz Felipe, vai ser desfalque. Também estão no departamento médico os volantes Charles e Léo Gago e o zagueiro Wilson. Allan Kardec e Eguren, suspensos, e Mendieta, se recuperando de uma cirurgia, completam o time dos problemas do técnico Gilson Kleina. Falando no treinador, foi ele quem concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira. E olha, o Kleina não esconde, ele está incomodado com as frequentes perguntas sobre o futuro dele no comando do Verdão. Um mosquitinho incomoda muita gente, a indefinição incomoda muito mais. Eu sou a mosca que pintou palhabuza. Não tem nenhuma novidade. Coletiva do professor Kleina nos últimos tempos tem sido assim, cansativa para nós e para ele. É a oitava pergunta, é a oitava resposta que eu vou dar de renovação. Mas como não questioná-lo sobre o futuro? Fica ou sai do Palmeiras? Mas eu não posso responder pelos outros. E até quando o treinador irá esperar pela decisão dos outros? O meu vínculo com o Palmeiras é até 31. O primeiro entendimento ele tem que ser com o Palmeiras. Em momento algum eu vou me colocar à disposição no mercado, sendo que eu tenho vínculo com o Palmeiras. Gilson Kleina toparia renovar o contrato pelo mesmo salário que recebe hoje? Mas daí eu só estaria vendo a parte financeira, né? É isso que eu falei, nós temos que ter um conjunto de fatores. O ano que vem é um ano histórico, um ano importantíssimo para o Palmeiras. Aceitaria ser o plano B, caso a diretoria procure um técnico mais badalado e não consiga fechar o negócio? Quando eu vim para o Palmeiras, que o Palmeiras estava naquela situação difícil que nós caímos, eu não sei que lugar que eu estava quando eu fui convidado. Eu só sei que eu aceitei o desafio. Eu dei a cara para bater no momento mais difícil que o Palmeiras precisava. É assim que a gente vai analisar. Se o problema é ser ou não ser um técnico de grife... A Fashion Week tá aí. Um monte de grife lá. Gracinha para amenizar a encheção. Enche porque... Eu já falei para vocês, se torna repetitivo, você começa a falar as coisas. Eu não quero falar dos nomes que podem vir. Eu acho que são nomes espetaculares. Eu sempre frisei na minha coletiva. Eu vou acatar qualquer decisão que eles forem tomar. Esse é o respeito que eu tenho que ter. Mas o respeito maior é com o meu contrato, com a torcida do Palmeiras, com esse clube que me abriu as portas. Até que o presidente defina, Gilson Kleina terá de suportar esse desconforto nas coletivas. Já o mosquitinho é só tirar da frente. Eu sou a mosca que pintou palhabuza. Mas o mosquitinho agora me parece o menor dos problemas do Gilson Kleina, que na verdade não tem grandes problemas. O time está prestes a ser campeão da Série B. Repito, não há nenhum grande mérito nisso, é uma obrigação, mas é um feito. Não se discute isso, era um objetivo que está sendo cumprido. O time está voltando para a elite do futebol brasileiro e falta definir o futuro. Quanto mais rápido o Palmeiras fizer isso, melhor para o clube e melhor para os profissionais, que lá vão ficar ou não vão, porque aí se tornam livres e abertos a propostas no mercado. Num primeiro momento, Flávio, por tudo que tenho acompanhado, isso é apenas uma análise, não é uma informação, mas o Gilson Kleina realmente tinha grandes possibilidades de sair. Aí conversávamos aqui nos bastidores, você acredita que ele fica, né? O Brunoro, por exemplo, demonstra tendências gostaria, ou pelo menos votaria, me parece, pela permanência. Mas como é chato esse papo, não? Nossa senhora. Cara, faz... E há muito tempo. É coisa de chato. Circulando. Gilson Kleina, você é um cara que tem olha... Uma paciência. Olha, cara, vou te falar.
Mas que papo chato, cara. Ó, é o seguinte. Se fosse o Muricy, ele já tinha encerrado o assunto na segunda coletiva. De saco. Vou falar com você. Os caras do Palmeiras vão vencer pelo cansaço. O Palmeiras vai ser vencido pelo cansaço com essa encheção de saco. Na hora que o Gilson Kleina tiver o contrato dele renovado ou rescindido ou acabar, a gente vai saber. O resto, cara, se o Gilson Kleina sair, saiu, o Palmeiras continua e o Gilson também. Claro. Se ficar, o Palmeiras e o Gilson continuam. Mas, ó, muito chato esse papo, mas muito chato. Série A, a rodada tem como grande destaque a possível confirmação do título do Cruzeiro. Mas não faltarão jogaços no final de semana. Veja quais são os confrontos. Amanhã, às 7h30 da noite, a Portuguesa encara o Coritiba no estádio do Canindé. No mesmo horário, em Salvador, o Bahia tem pela frente o Atlético Mineiro. E às 9 da noite, Flamengo e Goiás reeditam a semifinal da Copa do Brasil no Maracanã. No domingo, às 5 da tarde, o líder Cruzeiro mede forças com o Grêmio no Mineirão. Em Caxias do Sul, o Internacional tem encontro com o Botafogo. No Moisés Lucarelli, a Ponte Preta faz o confronto diante do Vitória. O São Paulo vai até Curitiba enfrentar o Atlético Paranaense no Durival Brito. Já às 7h30 da noite, o rebaixado Náutico pega o Criciúma na Arena Pernambuco. Em Araraquara, o Corinthians tem compromisso com o Fluminense. E fechando a rodada, o Santos visita o Vasco no estádio do Maracanã. A festa já está prontinha. A cerveja dos cruzeirenses já está gelando e as camisas azuis já estão fora do armário para desfilar pelo Brasil depois do apito final do jogo de domingo contra o Grêmio. Mas, para não azedar a felicidade dos cruzeirenses, o time precisa corresponder dentro de campo e vencer o tricolor gaúcho. Se depender dos atletas do Cruzeiro, dedicação não faltará. Faltando 6 rodadas para o final do Campeonato Brasileiro e com 13 pontos à frente do segundo colocado, o líder Cruzeiro só consegue ter um pensamento. Não vejo a hora de chegar logo domingo. O motivo está bem claro. Caso a equipe celeste vença o Grêmio domingo às 17 horas no estádio do Mineirão e o Atlético Paranaense não derrote o São Paulo, a Raposa se tornará o campeão brasileiro de 2013. Tamanha ansiedade faz com que o volante Nilton até imagine o dia ideal. Vai estar um lindo dia, espero, não essa chuva que está caindo aí, que possa atrapalhar um pouco. Mas, sem sombra de dúvida, aí os torcedores vão iluminar cada vez mais aí esse Mineirão. Vontade e dedicação para sair vitorioso não vão faltar ao time das Minas Gerais. Contudo, é importante que a equipe comandada pelo treinador Marcelo Oliveira não caia na euforia criada pelos torcedores que rapidamente esgotaram os ingressos do jogo de domingo no Mineirão. Continuar mantendo a nossa concentração. É jogo de 3 pontos, mas é claro que nós encaramos sempre qualquer jogo como fosse uma final mesmo. E vai ser uma final, vamos colocar assim, depende do outro resultado também, mas sempre tem que pensar que tem uma grande equipe que está no outro lado. O Cruzeiro tenta o 3º título nacional do clube, já que foi campeão da Taça Brasil em 66 e do primeiro Campeonato Brasileiro por pontos corridos em 2003. O Cruzeiro é campeão brasileiro, mas eu vou dar uma secada nesse jogo pelo seguinte, esse jogo não era para ser no Mineirão. O Cruzeiro foi suspenso por causa de palhaçada de torcida uniformizada, e aí os políticos mineiros mexeram os pauzinhos lá no Rio de Janeiro para que o jogo voltasse para lá para ser a festa do título. Se o Cruzeiro ganhar nesse final de semana, campeão ele já é mesmo. Se ele ganhar nesse final de semana, vai dar moral para os caras. E como eu não gosto desse tipo de coisa, políticos que cuidem do lado deles e não enchem os pacová no futebol, e é claro que os caras do tribunal fizeram toda a jogada e tal. Claro. Então tem esquema político na parada. Como o Cruzeiro já é campeão mesmo, só dá uma adiadazinha só para não encher a bola desses políticos aí. O resto tá tudo bem, o Cruzeiro vai ser campeão e tá tudo em ordem. É triste, né, o que acontece no Brasil. Reforça a ideia de que eu vou trocar, que a gente costuma falar que o Brasil não é um país sério, na verdade. As pessoas que comandam o Brasil e não são sérias, essa é a realidade. Lei foi feita para ser cumprida. Então, se todos os clubes cumpriram a suspensão por conta de fatos inaceitáveis de torcedores uniformizados ou não, o Cruzeiro tinha que fazer a mesma coisa, apesar de ter aí um título para comemorar. Triste o que acontece no Brasil, mas concordo com você. O Cruzeiro vai ser campeão neste final de semana, ou no outro, ou no outro. Não tem como. Se ele perder todos os jogos, ele vai ser campeão do mesmo jeito. Não tem como, só uma hecatombe. Nenhuma hecatombe tiraria quando fala essas coisas, dá... Não é verdade. Primeiro time na zona de rebaixamento, o Vasco segue treinando e deve ter novidades para enfrentar o Santos domingo no Maracanã.
Na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 36 pontos, o Vasco da Gama está seriamente ameaçado pelo rebaixamento. Nesse domingo, às 7h30, no Maracanã, o time Cruz Maltina enfrenta o Santos. E a vitória é mais do que necessária para sair dessa incômoda posição. Porém, o meio-campista Pedro Quem prega calma para conseguir o resultado positivo. Às vezes as equipes vêm para jogar no nosso desespero, né? E é aí que a gente tem que ter tranquilidade, ter calma. Tem que ter paciência, persistência para buscar o resultado, né? Não adianta querer vencer de qualquer jeito. A gente tem 90 minutos aí para ganhar a partida. O Bacalhau tem 2 novidades para a partida de domingo. O técnico Adilson Batista voltou a relacionar Rafael Vaz e André, afastados na última semana. Quem também pode pintar ao menos no banco de reservas é o volante Guinhaçu e o atacante Bernardo, ambos recuperados de contusão. Com o elenco reforçado, o time de São Januário encara as rodadas finais do Brasileirão com um só pensamento. São 6 decisões e a gente tem que pensar nisso e focar nisso, né? Essa semana a gente teve inteira para trabalhar, focando no jogo do Santos e eu acho que esse é o pensamento, é partida a partida, decisão a decisão, para a gente colocar todas as energias possíveis em cada jogo para vencer e conseguir sair disso. Eu quero só chamar você convidar você para pensar comigo. O Vasco é um time importantíssimo, sem dúvida, time histórico, campeão da América e tal. Nada acontece por acaso. O Vasco está na zona de rebaixamento por relaxo da direção e começa pelo campo de treinamento. Você tem que dar para o seu jogador, até para prevenção dele, de saúde dele, um campo decente. Olha como a bola vai quicando. O campo de treino do Vasco é cheio de buraco, a bola parece um sapo. Ela vai pulando. Quer dizer, se você não cuida nem da saúde dos seus jogadores, como é que você vai cuidar das finanças? Como é que você vai cuidar do patrimônio? Como é que você vai cuidar do time? Isso aí é, inclusive, burrice, porque pode arrebentar um jogador desse e o Vasco vai pagar. Para agregar o seu comentário, não é muito distante, não foi um passado recente, a descoberta das condições das categorias de base do Vasco. Exatamente. Às vezes a gente escolhemos o São Paulo e realmente pregou a ética no futebol, mas o São Paulo trouxe um jogador do Vasco, o cara estava com dente podre. Como é que um jogador de base do time de futebol está com dente podre? O negócio é o fim da picada. Então, realmente, o Vasco não está se respeitando. Isso é para a gente aprender também a não ficar profetizando que jogador tem que comandar e tal, não sei o quê. O Roberto Dinamite é uma vergonha como presidente. Uma vergonha. Maior artilheiro da história do Vasco, um baita no jogador. Jogador. Não significa o fato do cara ter sido jogador que ele tem a capacidade... Tem que se preparar para isso. Então, essa coisa de jogador, eu parei com essa história, sabe? Não tem que ser tem que ser um administrador. O Roberto foi o maior centroavante do Vasco, isso ninguém apaga. Como administrador, um horror. E é combinando com esse tipo de coisa. É uma vergonha, né? Você não preserva sequer o seu próprio material humano de trabalho. Se o jogador faz... O César Sampaio, por exemplo, e tantos outros, faz um curso de gestão. Tem que fazer. Né? Claro. Se aprofundam na questão administrativa. Aí eu acho que pode até conhecer os meandros. Nada contra, pelo contrário. Claro. Mas tem que se preparar, qualquer um, lógico. E não é a Patrícia também no Flamengo, que é atleta também. Outra foi vergonha. Uma péssima administração e tal. O Vasco, eu começo a desconfiar que ele não vai cair. Mas nem tanto por méritos. A gente fala muito da estrutura. O Fluminense foi campeão sem estrutura, o Flamengo foi campeão sem estrutura e alguns clubes observam isso. Não precisa melhorar muito não, basta investir num jogador aqui, outro acolá. Mas eu acredito que o Vasco talvez escape nem por tanto por méritos vascaínos, mas que o Fluminense, Flávio, está caindo pelas tabelas. A gente vai mostrar o Fluminense daqui a pouquinho. O Bahia também não inspira confiança. E até a portuguesa que vai ter eleição, vai ter chapa única, mas a gente fala sobre isso também daqui a pouquinho. Ele deixou o Palmeiras e foi apresentado no início deste ano como um dos principais reforços do Santos para a temporada. Jogou poucas partidas e teve de superar um sério edema na coxa. Jamais conseguiu se firmar na equipe titular. Estamos falando do volante Marcos Assunção, que recebeu com exclusividade o repórter Adriano Dolfi. Marcos Assunção treina pensando em dias melhores. A última partida oficial pelo Peixe foi em agosto contra o Grêmio pela Copa do Brasil. Aliás, foram pouquíssimos jogos em 2013. Tudo por causa de uma lesão crônica na cartilagem do joelho direito. Esse problema do meu joelho não era operação que ia melhorar. Eu fiz tudo quanto foi
tratamento, fortalecimento para que ele melhorasse e eu pudesse jogar. Mas infelizmente isso não aconteceu. É um ano que eu quero esquecer, que eu não vou contar esse ano, porque é um ano que para mim não existiu. É um ano que para mim foi o mais difícil da minha vida. O meia tentou um tratamento milagroso, o PRP, que consiste na retirada de sangue do próprio corpo, reaplicado na região das dores do joelho. Procedimento bastante doloroso. Eles colocavam um líquido, uma medicação dentro do joelho e tá melhorando, cara. Eu tô treinando com menos dor. A dor não foi embora totalmente, mas tô treinando com menos dor, não tô deixando de fazer as coisas que eu gosto de fazer, que é treinar normalmente igual todos os jogadores, e tá dando certo. Campeão da Copa do Brasil pelo Palmeiras em 2012, a lembrança de diversos duelos em que atuou no sacrifício e com infiltrações no joelho. Eu me lembro como se fosse hoje, que eu saí, eu estava numa sexta-feira à tarde, deitado na maca fazendo tratamento, o Narciso chegou para conversar. E na sexta-feira à tarde eu dei uma corrida, no sábado eu fiz um recreativo com o time, sem treinar, sem fortalecer, sem nada. E no domingo eu fui jogar contra o Corinthians, né? Perdemos de 2-0, mas eu joguei. Depois fomos a Santa Catarina, jogamos contra o Figueirense, ganhamos de 3. Então eu não me arrependo de nada, não me arrependo de nada do que eu fiz para tentar fazer com que o Palmeiras não caísse. O que mais te chateou nesse ano? Foram realmente os comentários de que você não queria jogar, de que você estava fazendo corpo mole? Algumas pessoas nas redes sociais falando que eu estava fazendo corpo mole, que eu vim para o Santos só para roubar o dinheiro do Santos, que eu vim só para ganhar dinheiro e não quero jogar e não quero treinar. Então isso é uma coisa que machuca muito. Chateado, o volante pensou em abrir mão dos salários, mas a diretoria não concordou. Eu mandei uma carta para o diretor mesmo, para o presidente, desculpa, falando que eu não queria receber meu salário desde então até eu voltar a jogar. O ano passado eu doei todo o meu último salário, eu comprei em cadeiras de roda e doei para a ACD. Então de repente eu posso fazer isso também, não tem problema para mim. Eu não faço isso para aparecer. E esse hospital faz um trabalho muito, muito bonito, muito gostoso. E eu fui diversas vezes lá e me emocionava todas as vezes que eu ia. Então, para mim não tem problema nenhum eu pegar o meu salário e doar em cadeira de roda novamente. Não foi um ano muito feliz do Marcos Assunção, mas parabéns. A ACD é um local maravilhoso, quem puder ajudar, deve ajudar. Só pessoas sérias, um trabalho fantástico e que nos enche de orgulho. É a tal história que o Celso falou. Às vezes a gente fala que o Brasil não é um país sério. Quase nunca os dirigentes são sérios. Mas a ACD é muito séria, muito responsável e merece todo o nosso apoio. É um local de excelência, faz um trabalho... Já teve até recuperação de jogador profissional na ACD. É espetacular. Quem puder ajudar, ajude, porque realmente é um local seríssimo e de extrema competência. Parabéns ao Marcos Assunção. Com o talento do camisa 10 Alex e a expectativa de uma invasão da torcida no Canindé, o Coritiba chegou agora à tarde a São Paulo para enfrentar a Portuguesa. Luiz Henrique Gurria acompanhou a chegada do Coxa. Ok, Michele, vamos falar então do Coritiba, adversário da Lusa, neste sábado no estádio Oswaldo Teixeira Duarte Canindé, com desfalques. Um deles é o Robinho, jogador que dá muita velocidade para o time do Pérez Chamusca, que começou a temporada dirigindo a Lusa, mudou e agora? Nós estamos aí nesse momento de recuperação do Coritiba, a gente conseguiu 2 resultados expressivos, a vitória com o líder, o Cruzeiro, o vice-líder, o Grêmio, e depois voltamos a perder. Então agora a gente precisa da vitória para que a gente tenha uma tranquilidade maior ao final da temporada, né, a nível de pontuação e de classificação. É um jogo importante, é uma equipe que está perto de nós e vamos buscar essa vitória para que nós possamos continuar aí caminhando nesse campeonato. Esse é primo, aquele é primo também? Não, tudo brincadeira, a torcida do Coxa veio prestigiar você. Agora, não sei, hein? Nosso auxiliar ali falou assim, Alex, o grande deus da conquista da Libertadores. A torcida do Palmeiras não esquece de você. Não, primeiro que eu não sou Deus. Tá vendo? Ele não é Deus, tá? Segundo, eu não tenho parente em São Paulo. Tem vários amigos. Como é que é, amigo? Ele é mito do Coxa. Eu também não sou mito em lugar nenhum.
Mas vamos lá, vamos pro jogo, vamos ver o que acontece. E a Lusa que precisa vencer, e o Curitiba que já namorou ali com a liderança, falou-se até num determinado momento, Curitiba de novo pode ser campeão do Brasil, agora luta para fugir do rebaixamento. Que mudança foi essa? Tivemos um ano difícil, um ano complicado, de alguns problemas no meio da competição. E vamos enfrentar uma Portuguesa que vive uma situação parecida com a nossa. Tem o número de pontos parecidos, então é um jogo importante para a Portuguesa, um jogo importante para nós. E quem tiver melhor durante os 90 minutos vai conseguir o melhor resultado. Empate não serve? Depende muito da rodada, depende muito do jogo. Mas de início, acredito que tanto o Curitiba quanto a Portuguesa vão buscar o resultado de vitória. Bom, a torcida do Curitiba aqui no desembarque, muito animada, falando em 20 ônibus. Se vierem mesmo 20 ônibus do Paraná, a tendência é quase que ter uma torcida maior que a da própria Luz, é isso mesmo? Eles disponibilizaram lá uma parte bem grande do estádio lá para a torcida da gente. Amanhã o Canindé vai virar Couto Pereira, não tem invasão de Curitiba, vai ser tremenda. A torcida do Curitiba está animada. Cabe a você, torcedor da Luz, também fazer o seu papel. Imagem José de Souza, Jurato Júnior, Luiz Henrique Gurier, desembarque do Curitiba para o jogo de amanhã contra a Lusa. Muito legal essa invasão, né, que a torcida do Coxa está propiciando. Vamos ver se a Portuguesa segura essa onda aí, né? Vamos juntar as pessoas para ver se dá um espetáculo bacana amanhã à noite. Os dois precisam do resultado. E é muito legal ouvir o Alex. Esse é daqueles caras que a gente tem que aproveitar para ver enquanto está jogando. Além de ser muito inteligente, um dos líderes da segunda coisa mais importante que aconteceu no futebol brasileiro esse ano, que foi a criação do bom senso. A primeira foi a vitória da Ponte ontem lá no José Amalfitani. E só lamento ele não ter construído uma história tão rica na seleção brasileira. Potencial para isso. Azar da seleção. Azar da seleção, porque ele tem talento, né, para ter sido um jogador marcante também na seleção. Eu não ligo isso, não. Eu acho que tanto nós tivemos vários outros jogadores que fizeram história e não brilharam na seleção. Não foi. 8 jogos sem vitórias, equipe seriamente ameaçada de rebaixamento e com o técnico Vanderlei Luxemburgo balançando no comando. Esta é a situação do Fluminense, que está na cidade de Atibaia, em regime de concentração total, se preparando para enfrentar o Corinthians domingo em Araraquara. As informações do tricolor carioca com Luiz Henrique Gurier. É difícil a situação do atual campeão brasileiro. Sem vencer a 8 jogos, 36 pontos ganhos, 16º colocado na tabela, uma posição acima da zona do rebaixamento. Tá complicado. Para esfriar a cabeça, aumentar a concentração, muito verde para o tricolor carioca. E a procura pela paz em Atibaia. Tentativa para reencontrar o caminho das vitórias. Foi bom esse retiro aqui para a gente trabalhar, ter tranquilidade para trabalhar, e acho que tudo é válido. Tem o descanso, a alimentação, então acho que todo esforço que tivemos que fazer, nós não vamos medir nada, vamos fazer tudo para a gente poder acabar o ano de uma forma digna e principalmente mantendo o Fluminense na primeira divisão, que é o que a gente quer. Trabalho para vencer inclui falar pouco e, por isso, antecipar a escalação, não. 11 jogadores começam, mas 8 no banco ou 9, depende, agora que aumentou, mas o que a gente sabe por enquanto é isso. Agora, quem vai sair jogando, a formação que ele vai usar, isso nós treinamos aí essa semana. Pelo que a gente sabe, só no sábado, na hora do jogo, que nós vamos ter ideia e saber o time que vai sair jogando. Jogadores experientes, como o Felipe, Jean e muitos garotos. Ainda não deu a mistura esperada. Explicação para o atual momento não cabe. Fica difícil você buscar um ponto ou ter uma explicação para o que está acontecendo. É importante que temos a consciência do momento difícil que estamos passando, a necessidade de estar concentrado o tempo todo, os 90 minutos, porque na fase que nós estamos, qualquer coisinha acaba virando contra nós e saindo gol, enfim. Então temos que ter atenção e principalmente ter a consciência que dependemos só das nossas forças, isso é importante num momento delicado como esse. Ruim para o time, reflexos para o individual. No caso do goleiro Diego Cavalieri, um dos nomes pensados para a seleção brasileira, com o rebaixamento, nem dá para falar do que vem pela frente. A convocação já foi, agora só tem em março, enfim, sempre falei que tem que estar focado no clube para poder estar rendendo bem e continuar sonhando com seleção. Então o foco agora é esses 6 jogos que nos restam nessa temporada para a gente poder passar por eles bem, de uma forma boa, que nós esperamos, e permanecer na Série A.
Para Corinthians e Fluminense, só um resultado interessa, vencer. Nem empate é bom falar. Agora, você puxa pela memória, vai para 2010 e lembra que muita coisa conspirou para o Fluminense chegar ao título de campeão do Brasil e teve muito corintiano que ficou com bronca naquele momento. Pois é, o que passou, passou. O que conta agora é o que vem pela frente. Falar do passado não adianta mais. São dois times grandes, dois times vencedores, mas tudo fica no passado. Acho que só o fato de estar lutando contra o rebaixamento, isso já é muita coisa, vale muita coisa. Então, como você falou, o empate não serve para ninguém, é ruim para todo mundo. Então, temos a consciência do que nós vamos enfrentar, da dificuldade que vai ser esse jogo, mas a necessidade de vitória para as duas equipes, isso é óbvio, é claro, para poderem subir na tabela. Espero que possamos fazer um bom jogo e principalmente buscar a vitória, que esse é o nosso principal objetivo. Em mais uma tentativa de melhorar o rendimento da equipe, o técnico Tite vai apostar na improvisação do meio-campista Renato Augusto, jogando de atacante para fazer os gols que andam em falta no timão. Veja na reportagem de Alexandre Silvestre. Os 15 empates do time no Brasileirão talvez tenham explicação. A conta é simples. O Corinthians é o dono da melhor defesa e do segundo pior ataque do campeonato. Com Guerreiro machucado e Alexandre Pato em baixa, Tite vem escalando um centroavante improvisado. Como é que é para você, um jogador de meio de campo, colocar na reserva um atacante do nível do Alexandre Pato? Olha, não é colocar na reserva, né? Aconteceram algumas coisas durante a temporada, né? Ele acabou precisando também de um jogador na frente. Eu já fiz essa função várias vezes, então para mim não tem nenhum problema. E estou aqui para ajudar. Diante dessa carência de gols, Renato pode ser cobrado como se fosse um camisa 9 de ofício? Olha, a responsabilidade é igual para todo mundo, né? Talvez por também eu ser um meia de origem, eu fico mais preocupado também em dar passe, em abrir espaço para alguém numa movimentação. Então, é natural também que eu pense de uma outra maneira do que uma cabeça de um atacante, né? Mas a responsabilidade é de todo mundo. Se eu tiver a oportunidade de fazer gols, eu vou estar feliz. Mas eu acho que no momento que a gente vive, a vitória é muito mais importante do que um gol meu. Vitórias super importantes e necessárias nesse momento para o Corinthians nos próximos jogos para evitar o fantasma do rebaixamento que está rondando a área. Logo ali abaixo, 6 pontinhos. E os próximos 3 adversários estão numa situação ainda pior do que a do Timão. Fluminense, Coritiba e Vasco da Gama. Mas para o Renato, encarar o pessoal do fundão ou do topo, tanto faz como tanto fez. Você vê o penúltimo ganhando do líder, você vê o segundo perdendo para o último. Então, esse favoritismo é difícil de dizer. Qualquer jogo do Campeonato Brasileiro é um jogo muito difícil. Acho que foi o campeonato mais disputado que eu vi nos últimos anos e o mais disputado que eu joguei, com certeza. Renato Augusto é mais um que defende a permanência do treinador, porém, não ficará surpreso, muito menos espantado, se trocarem o técnico no final da temporada. Se dependesse dele, Tite continuaria fazendo o que vem fazendo à frente do Corinthians. Olha, ele está sendo ele, né? Os jogadores, quem vive no clube, torce para que ele possa ficar. Não é possível que um treinador ganhou tudo, em 6 meses desaprendeu tudo. Então, acredito que não seja esse o problema. Senão o Manchester United não teria ganhado nada, né? O treinador ficou 25 anos à toa. Então, acredito que esse não seja o problema. Eu acho que os jogadores têm uma grande parcela de culpa. Resta então a diretoria decidir se troca o comandante ou alguns comandados. E o repórter Adriano Dolfi tem mais informações do treino do Timão, que acabou agora há pouco no CT Joaquim Grava. Casa cheia antes da viagem para Araraquara. Talvez isso tenha inspirado o zagueiro Gil, que ainda busca o primeiro gol com a camisa do Corinthians. No rachão, ele estava inspirado. O clima animado esconde um pouco a apatia do time no Campeonato Brasileiro.
Um ano que começou da melhor maneira possível para o Timão e vai terminando de forma melancólica. Foram 9 vitórias apenas em toda a competição. Mesmo índice de algumas equipes que estão ameaçadas pelo rebaixamento. Buscando a 10ª vitória, o time deve ser o mesmo do empate com o Vitória, com Alessandro improvisado na lateral esquerda e Douglas, Sheik e Romarinho atuando ao lado de Renato Augusto no ataque. Enquanto isso, ficam no ar algumas perguntas, a começar pelo futuro do técnico Tite. Será que um novo treinador poderá ser contratado para 2014? Dispensas, reformulação e, claro, o porquê da repentina queda de rendimento. Fato é que esse clube é muito grande e tem muita história para fechar 2013 dessa maneira. O Corinthians, matematicamente, a chance de o Corinthians conquistar uma vaga na Libertadores é de menos de 1%. Claro que o Corinthians ainda fala, porque acredita na matemática e não deixa de ser um fato motivador. O Corinthians quer vencer os 6 jogos que faltam e, a partir daí, ver o que acontece depois. Obviamente que vencer 6 partidas consecutivas não é nenhum feito absurdo, mesmo no campeonato equilibrado como este brasileiro. A questão é como o Corinthians vai conseguir isso. O Corinthians não tem convencido, Flávio, nas últimas rodadas. Ele apresenta uma defesa sólida, uma defesa consistente, tem uma capacidade de marcação muito grande, elogiável, não por acaso ainda é a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Em contrapartida, padece de uma falta de criatividade e uma incompetência para finalizar muito grande. O Corinthians consegue um golzinho, no máximo 2. Renato Augusto como atacante. Sei lá. É muito mais uma improvisação do que um acerto, uma incógnita. Que ele é bom jogador no meio, sim, mas finalizando também. Mas lá, isolado como atacante, não sei se é a solução para os problemas corintianos, Flávio. Corinthians e Fluminense, quando eu olhei a tabela, né, no começo do ano, eu falei, bom, marquei esse jogo, né? Provavelmente vai aqui nós vamos ter a final decisão antecipada e tal. Os dois, eu vou te contar, ficaram devendo e devendo muito. O Tite já deve ter todo o projeto de vida dele traçado para o ano que vem, o Corinthians também, que é muito bem organizado. Já foi 2013, falhou, não tem jeito, né? Campeonato Paulista, Recopa, é missimpatia, não resolve nada. Então, o Corinthians falhou no seu grande intento, não estará na Libertadores do ano que vem, que é uma coisa que era inimaginável e que o Corinthians projeta como importante para a manutenção da marca. Faz parte, segue a vida e repensa 2014. Hora de falar do São Paulo, que conheceu ontem o adversário que vai enfrentar na semifinal da Copa Sul-Americana, mas que no domingo tem uma partida complicada pelo Brasileirão contra o Atlético Paranaense em Curitiba. As informações do Tricolor com o Felipe Sboril. O atacante Luiz Fabiano está na mira do técnico Muricy Ramalho. Mais um escorregão e será sacado do time titular. Isso porque a dupla Ademilson e Aloysio vem rendendo bons frutos, ofuscando o artilheiro que nessa temporada tem 21 gols e já admitiu que está em má fase. Depois dessa constatação no ataque, os jogadores que vão enfrentar a Ponte Preta na semifinal da Sul-Americana dão um tempo no torneio internacional e voltam à concentração para o Brasileiro, onde está na 8ª colocação com 46 pontos. Chance de Libertadores ainda existe, mas, convenhamos, é bem pequena. Neste final de semana, o adversário é o Atlético Paranaense em Curitiba. Já o planejamento para 2014 segue a todo vapor, com algumas incertezas, é verdade, como a renovação ou não do goleiro Rogério Ceni, a permanência de Luiz Fabiano e um possível retorno de um atacante, já conhecido do torcedor tricolor. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o presidente do tricolor, Juvenal Juvencio, declarou que está interessado em repatriar o atacante Lucas, do Paris Saint-Germain. O jogador viria por empréstimo de 1 ano em 2014. O grande empecilho seria a família do atleta, que está totalmente instalada em Paris. Do CCT da Barra Funda, Felipe Sboril para o Gazeta Esportiva. Então, o Lucas, ele agora está começando a se ajeitar no Paris Saint-Germain, não é impossível a saída dele do Paris Saint-Germain, só que, pelo menos, a tendência é emprestar para o time europeu, porque eles querem exatamente essa adaptação dele à Europa. Se ele voltasse para o São Paulo, haveria dificuldade de novo, né? Começaria praticamente do zero. Seria legal para o São Paulo, mas tem esse problema, que o Paris Saint-Germain quer o Lucas adaptado à Europa. E agora ele começou a fazer golzinhos e tal, então de repente ele até se ajeita por lá mesmo.
Hoje é aniversário do Luiz Fabiano. Parabéns ao grande Luiz Fabiano, 33 anos. E se não tiver lugar para ele no Morumbi, quem sabe ele não quer disputar a Libertadores e volta para a origem. Olha, já pensou? Você já está pensando lá na frente, né? Libertadores Não, América, eu só coloquei uma situação. Luiz Fabiano. Eu coloquei uma situação, por que não? Claro. Ele será muito bem. Se a torcida do São Paulo não está contente com ele, eu garanto para você que ele será recebido na Ponte com todas as honras. Lá ele é o Fabiano e não há a menor queixa sobre ele lá. Lá a gente lembra que ele foi artilheiro do Brasil na última Copa do Mundo. Não tem nenhum problema. A gente, se quiser ir para lá, por certo, será recebido de braços muito abertos. O Luiz Fabiano, que continua sendo artilheiro do time na temporada, apesar de todos os problemas. Agora, o São Paulo dá gosto de ver essa recuperação, né, Flávio? Estava caindo pelas tabelas, correndo o risco de rebaixamento, e de repente conseguiu engrenar aí uma recuperação e se tornar o principal paulista no Campeonato Brasileiro, que parecia improvável pelo que o time estava apresentando. Claro que tem o mérito do São Paulo e tem também incompetência de Corinthians e Santos, que fraquejaram durante a temporada, durante o campeonato, especialmente o Corinthians, que tinha o rótulo de favorito, né, à conquista do título. E de repente, de quebra, pode aí, escapar do rebaixamento e ainda conquistar um título no final do ano e garantir vaga na Libertadores da América. Tudo o que o São Paulino jamais imaginou nesses últimos 2 meses, Flávio. O São Paulo realmente deu uma boa levantada no astral, é o melhor time do segundo turno junto com o Cruzeiro. Olha o ambiente como é outro. E agora está cansado, né, da viagem para Medellín. O Atlético também jogou fora de casa, mas pertinho, jogou lá no Sul. Então vai ser um jogo de 2 times cansados. O São Paulo tem um contra-ataque à disposição, mas está mais cansado do que o Atlético. Se o São Paulo conseguir alguma coisa contra o Atlético e o Cruzeiro ganhar, aí o Cruzeiro será campeão. Se o Atlético ganhar, o Cruzeiro não poderá ser campeão domingo. Quem disse que o São Paulo não pode definir o campeonato? Pode. Está decidindo o campeonato. Claro que pode. Resultado final da enquete do site gazetesportiva.net. Qual deve ser a prioridade da Macaquinha Ponte Preta? Fugir do rebaixamento, 55% dos votos. O Gazeta Esportiva desta sexta fica por aqui. Domingo nós nos encontramos no Mesa Redonda a partir das 9h30 da noite. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Boa noite, tchau. E é no Jornal da Gazeta que a gente se encontra daqui a pouquinho. Até já. Ponte, macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você, tchau!